Salve, salve galera! Bem-vindo a mais um episódio do Avante Procast, seu parceiro de conteúdo, tornando as suas horas de embalagem de trânsito muito mais produtivas. E agora, nessa temporada, a gente está trazendo aqui uns casos de sucesso com os mentores, uns gurus aí que vão trazendo os seus alunos, saca? Para trazer para vocês o que eles fizeram para mudar o jogo. A gente já teve um episódio aí com o Fabrício e a gente trouxe hoje o Fabrício e o sócio dele. Você é o famoso quem mesmo? Eu sou o Caio, prazer. O Caio, beleza. Caião, o famoso amor da minha vida. Ai, que beleza, hein? É lindo de ver esse casal trabalhando junto, pessoal. Aliás, trabalhar em casal tem ou dá muito certo ou dá muito errado. Aqui eu vejo que dá muito certo, né? Então, beleza. Muito obrigado pela presença. Cara, o Fabrício contou a jornada dele lá do começo, lá que ele vendia batom, testava batom, vendia. Pegava traveca na Voluntários. Pois é, aqui em Campinas chama aqui da Ban. E conta aí, cara, como é que você foi cair no Marketplace também? Bom, primeiramente agradecer aí o Gustavão, o pessoal do quartel, o Fabrício também por ter vindo aqui comigo hoje. Meu nome é Caio, tenho 24 anos, filho do seu João e da dona Silvia. Tenho um irmão um ano mais novo, o Enzo, também, faz parte um pouco da minha história aí, contar pra vocês. E, bom, eu queria começar contando, acho que do início da minha jornada no mercado de trabalho, assim. Coloca aqui pertinho, 4 dedos, você pode movimentar. E ó, só dando uma informação pra vocês. Ele vai passar aqui uma sacada que vai fazer vocês aumentarem 20% o faturamento de vocês ainda esse mês nas suas vendas online através do Mercado Livre. Olha boa. isso, hein? Vamos lá, soltar o ouro aí. Tem que ficar aí no podcast. Não, mas tem que fechar a mentoria também, né? Bom, aí continuando a história, A sacada foi contratar a mentoria. É verdade. Vamos chegar lá, né? Quartelzinho. Exatamente. Bora. E aí, contando um pouquinho, eu comecei a trabalhar desde novo, então já fiz bico de garçom, já fiz comercial de TV, tirei foto pra revista, fiz um monte de coisa. Eu acho que isso foi o início da minha história ali, foi importante, que eu acho que o começar a trabalhar cedo me deu uma noção de vida, me deu uma base, tirou um pouco dessa minha ansiedade, fobia um pouco social, aprender a falar com os outros, ver como funciona uma empresa por dentro. Então foi legal que aquilo foi me dando uma base. E aí eu tive uma experiência bem legal, entrei numa empresa como jovem aprendiz na época, fiz a inscrição lá pelo CIE e tudo, participei de um processo seletivo, entrei numa empresa que era próxima da minha casa, então dei muita sorte que dava pra mim a pé pro trabalho. E aí nessa empresa eu trabalhei um período como jovem aprendiz, e aí depois eu tive a oportunidade de ser efetivado ali dentro da empresa, e tive uma passagem bem legal ali dentro dessa empresa, né? E aí nessa empresa foi bem legal porque eu comecei a observar como que era uma vida de um CLT, como que era uma pessoa, quando ela entrava numa empresa, como que ela crescia numa empresa, como que uma empresa funcionava, como que eram os processos dentro de uma empresa. Então eu falo que aquela passagem para mim dentro daquela empresa foi um aprendizado ali na minha vida, né? Então deu para mim pegar bastante coisa ali que hoje eu aplico na minha empresa, por exemplo. E aí o que eu achei legal foi que quando eu estava nessa empresa, a minha expectativa de vida era fazer uma faculdade, se formar ali e ter uma carreira profissional dentro de uma empresa ali, crescer dentro da empresa, que era o parâmetro que eu tinha dentro de casa. Então meu pai trabalhou 30 anos dentro da mesma empresa, né? Registrado, tudo. E aí meu pai ele fez também faculdade, se formou, foi pra área. Então na minha cabeça eu queria seguir a mesma galgar a mesma jornada ali. Deu certo pra ele, deu certo pra mim. E aí, bom, aí nesse meu período eu comecei a fazer uma faculdade na época, eu fazia administração à noite e trabalhava de manhã nessa empresa. E aí eu saí da empresa, ia pra faculdade, tudo. E aí eu fui observando aquilo, eu falei, cara, mas o pessoal que tá aqui dentro da empresa, os cargos um pouco maiores, o cara tá 10 anos aqui dentro, o cara fez 2 faculdades, então pra mim chegar onde ele chegou, a jornada é grande, né? Vai ter que galgar muito. Ter que galgar muito. Eu falei, caramba, será que é isso que eu quero pra minha vida? E comecei a fazer aqueles questionamentos que eu acho que todo mundo faz, né? E aí eu peguei, e nesse meu tempo eu fazendo faculdade à noite, eu falei, cara, acho que eu sempre gostei desse lado da internet. Eu segui uma galera no Instagram ali que falava sobre a internet, que já vivia daquilo, uns faziam lançamento, outros trabalhavam com e-commerce. Então eu comecei a consumir aquele conteúdo e é como o bichinho me picou, aquele negócio ficava martelando na minha cabeça. Então eu ia pra faculdade, trabalhava tudo. E aí nesse meu tempo eu conheci uma pessoa próxima que trabalhava com e-commerce também. E aí parece que quando você vê alguém próximo de você fazendo aquilo, você começa a acreditar mais, né? Então, tipo, parece que é uma parada muito distante quando você vê no Instagram, aí, mas quando você vê alguém próximo... no primeiro episódio lá com o Fabrício, né? A questão da ambiência. Da ambiência, exato. E aí aquilo ficou matutando na minha cabeça, eu falei, cara, vou atrás do conteúdo, né? E aí eu lembro uma coisa bem legal que eu fiz na época ali, sempre que eu queria aprender um assunto, então fiz uma limpa no meu Instagram e comecei a seguir só o pessoal que falava sobre aquele assunto. Então, eu segui a galera do quartel, segui outros influenciadores, o pessoal que trabalhava com e-commerce também.
E aí eu 24 horas ficava consumindo aquele conteúdo e nesse meio tempo ia pro trabalho e ia pra faculdade, ia pro trabalho e ia pra faculdade. Eu falei, cara, eu acho que dá certo, eu vou tentar, né? Na época eu peguei R$300 que eu tinha guardado, que eu tinha separado ali de um dinheiro que sobrou do trampo ali. E aí que eu tinha sido efetivado, eu ganhava um pouquinho a mais, aí eu separei R$300, eu falei, cara, Isso foi em que ano, 2020, Caio? um pouquinho antes da pandemia. 2020. Um pouquinho antes da pandemia. E aí eu peguei esses R$300, eu falei, cara, beleza, vou ver de comprar algum produto que eu sei que tem bastante saída, que vende fácil, fiz uma continha no Mercado Livre CPF e vou mandar bala. Aí peguei um sabadão, fui lá na 25 de março, comecei a garimpar lá, rodar e entrava nos box, nos China lá. Perguntando pra eles o que tava vendendo. O que tá vendendo bem, o que não tá vendendo. Ah, leva isso, leva aquilo. Porque 2020, cara, eu acho que estourou a pandemia, não tinha não, Avante Pro ainda. Não existia Não existia Avante Pro. Que começou com o Meli Pro. É. Não existia. Não, nós lançamos no meio de 2020. Meio de 2020. Final de 2020. É isso aí. Final de 2020. E era gratuito ainda pra galera, pra todo mundo. Então, aí na época eu peguei e comprei 10 carregadores portáteis. R$30 cada um, eram os R$300 que eu tinha, os Powerbanks, os famosos Powerbank. Vendi, hein, isso aí. Aí eu peguei aquele dinheiro que eu tinha. Ainda bem que estufa, o cara compra outro. Recorrência. Aí eu comprei esses 10 carregadores portáteis, né? E aí peguei, fiz uma continha CPF no Mercado Livre. Falei, cara, vou anunciar. E aí tirei o que vinha da minha cabeça, fiz um título lá, coloquei um preço sem fazer conta nem nada. Vou arriscar e vender por isso aqui. Aí deu uma semana, deu 2 semanas, aí deu 3 semanas e ninguém perguntava, não saiu uma venda. Eu, caramba, era os 300, só tinha R$300, velho. Agora não funciona. Um monte de Powerbank lá em casa jogado. Falei, agora lascou. Eu falei, não, seguinte, vou tentar vender para uns amigos meus, vou recuperar esse dinheiro e vou estudar um pouquinho mais, que é o que eu fiz de errado, né? E aí eu peguei e vendi pros amigos do trabalho, Mesmo esquema que aconteceu com o Fabrício, ó. Ele começou a vender no círculo de amizade dele, tá vendo? Onde dá pra você levantar uma grana aí? Exatamente. E aí eu peguei e comecei a anunciar pra galera ali, o pessoal me chamava até de perigo, né? Que só vendia as molas. Não, é legal também Chega que o perigo aí, ele fazia o kit, né? Você compra um Powerbank que vira um travesseiro, né? Que ele estufava de vez em quando, tá ligado? E já dava os... E aí eu fui convencendo os amigos mais próximos, falei, cara, me ajuda aí, era o dinheiro que eu tinha, preciso recuperar, comprar outra coisa. E a galera meio que abraçou a ideia. Cada um comprou uma ali, preço de custo mesmo. E eu peguei esse dinheiro de volta. É uma coisa que eu falo pra quem tá começando. Porque geralmente a galera tem muito medo de quem tá começando, né? Medo do quê? De perder o dinheiro, de, enfim, se frustrar por não vender. E é o que acontece com a maioria que começa sem o conhecimento. Sim. Mas eu bato na tecla que não tem como você perder dinheiro. Porque na pior das hipóteses, você vai vender esse produto, esse dinheiro ele volta pra você no preço de custo. E aí aí beleza. Aí depois que eu me travei nessa situação, eu falei, não, beleza, eu preciso aprender um pouco mais. O que eu vou fazer? E aí eu garimpando lá no Instagram tudo. E aí eu achei o pessoal do quartel do e-commerce, né? E aí eu falei, cara, tem uma galera do quartel aqui, os caras estão vendendo um curso e tal. Eu comecei legal. O Caio que ele entrou pro treinamento. Eu entrei no primeiro ali. E aí a gente fez o primeiro evento presencial. Eu lembro, em 2021, foi quando a gente convidou também Sim. O Meli Pro na época. Antigo... Avante Pro, né? Começou como Meli Pro, né? Sim. O Avante Procast, o Avante Pro. O Avante Pro. Que era o Meli Pro, né? E foi o nosso primeiro evento. Foi assim também que... Falando um pouco do quartel. O quartel surgiu por causa disso. A gente surgiu para fazer evento presencial. Porque eu e o Renato, a gente se encontrou depois de muito tempo. A gente estudou junto, né? Na época de colégio. E, cara... Nesse mundo de e-commerce, de vendas online, é muito solitário, cara. Não tem com quem você conversar e trocar uma ideia. Então, quando a gente se encontrou, mano, a gente ficou a tarde inteira conversando. Falou, vamos unir, né? Pra gente fazer evento presencial. Que aí, de tabela, veio a pandemia. O networking da galera. Não, sim, mas aí veio a pandemia. A gente, puta que pariu. Enfim, aí levamos 1 ano pra fazer o primeiro evento do quartel. Depois da pandemia. E o Caio participou aí. Primeiros alunos, Primeiros alunos. Até hoje. E participar do primeiro evento do quartel. E você faturava... Você não faturava nada nessa época? Cara, então basicamente época antes de eu entrar pro curso do quartel, eu tentei fazer as primeiras vendas, não deu certo. Eu falei, preciso aprender um pouco melhor. Aí peguei um cartão emprestado, comprei o curso lá e comecei a ver as aulas e enchi o saco do pessoal lá tirando dúvida, perguntando. Só cortar rapidinho. Ô Fabrício, você foi buscar ajuda do quartel, você estava faturando quanto? Cara, eu acho que foi naquela parte que eu dei uma estagnada um pouquinho antes de conhecer ele, acho que eu vendi uns 50 mil por mês. Então olha só que legal que é o quartel, porque cara. foi o hype, produto de conhecimento do não 0 funciona aos muito mais. 50 pau, cara.
Do 0 aos 50 mil. O cara, você consegue atender o cara que tá do 0 ao cara que tá vendendo 50 E é pau. o que eu falo muito no Instagram, né? Pô, Alex, pra quem que é o treinamento do quartel? Né? É pra quem tá no absoluto zero. Para não passar o que eles passaram quando eles estavam no zero e se frustraram. Né? De comprar um produto no achismo, sem o conhecimento, tentar vender e não conseguir vender. Né? Então é pra quem realmente tá no absoluto zero. É pra quem não tem um cadastro. Então, Não sabe fazer um cadastro. E é pra até quem tá começando e não consegue passar da barreira dos 50 mil. Ou, quer dizer, tá antes dos 50 mil. dica mestre desse episódio já, ó. Você precisa buscar ajuda, beleza? Anotou isso? Continua aí, cara. É isso Desculpa aí, Caio. E aí, na época, então, eu comprei o curso lá do quartel no cartão, parcelei lá, era o que eu conseguia pagar. E aí eu já me deparei ali com um roteiro, vamos dizer, bem montado, do plano, você tá no ponto A para chegar no B, e eu falei, cara, beleza, agora eu tenho um direcionamento. Então, eu não tô partindo do zero 100%, já tenho um conteúdo para entender como que funciona o mercado. Então, foi ali que me deu a base para poder começar a vender. E aí eu já comecei a perceber, vendo as aulas, tô fazendo muita coisa errada, tô errando nisso, tô errando naquilo. Então, o primeiro ponto ali, eu lembro das primeiras aulas e do anúncio general, né? Anúncio Então, general o é que é o anúncio clássico, né? general? Então, Geral. o cara falou, ó, então o segredo de você vender de uma boa venda é fazer uma boa oferta, um bom anúncio. Então, eu comecei a entender como que eu poderia fazer um bom anúncio. Então, vai desde foto, título, descrição. E aí, comecei a pegar todos aqueles eu vou ser gatilhos. sincero, pela análise que a gente tem em cima dos nossos mais de 8 mil alunos, o grande erro da galera tá aí. Ainda não tá no saber fazer o uma anúncio. boa fazer uma bom anúncio, uma boa oferta. Sim. E aí foi legal, me deu uma base, e aí eu mudei um pouco a minha mentalidade, porque eu tava naquela mentalidade também de, que já querer fazer dinheiro de imediato, tudo. E eu falei, cara, vou aprender a vender. Então, minha cabeça não era ganhar dinheiro agora, eu preciso aprender a vender. Então, vou Que pegar... a primeira missão de quem tá começando É vender. é aprender a o jogo, vender. Aprender o jogo, a vender, ponto. Esse é o primeiro game, é o primeiro estágio. E aí, beleza. Aí eu peguei já num segundo cenário, num próximo final de semana, eu fui lá no centro com os mesmos R$300, já com uma ideia mais ou menos que eles tinham me passado de como escolher um produto, enfim, já saindo um pouco do zero ali. Já escolhi novos produtos, enfim, já voltei para casa, refiz os anúncios, tudo, e eu falo que a partir dali começou a minha jornada dentro do Mercado Livre, por exemplo. Só que aí nesse meio tempo, como que era a minha rotina, né, de vida? Então eu ia pro trabalho de manhã, trabalhava das 8 às 6, saía do trabalho e ia pra faculdade. Então basicamente eu não tinha tempo para poder trabalhar com marketplace, né? Então aí eu comecei a perceber que começou a ficar muito corrido porque os prazos dentro da plataforma eram sempre muito curtos. Então às vezes eu acordava mais cedo antes de ir pro trabalho, fazia algumas coisas no computador, aí dava o almoço, meu horário de almoço, como a empresa que eu trabalhava era perto, eu voltava para casa e terminava de fazer mais umas coisas. Aí saía da faculdade, já saía do trabalho, já ia pra faculdade, levava um notebook. E aí chegou uma fase que eu percebi que eu ia pra faculdade pra trabalhar. Então eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não tá fazendo mais sentido pra mim, não tô conseguindo me dedicar. Eu tinha duas opções, ou eu saía do trabalho que eu tinha, ou eu trancava a faculdade. E aí, como eu tava no início ali da jornada, eu não podia Deixar aquele dinheiro do CLT ali de lado. Então eu optei por trancar a faculdade. Mas antes de eu chegar nesse ponto de realmente trancar a faculdade, a minha mãe, na época, me ajudava embalando as mercadorias enquanto eu estava trabalhando. Então, o meu avô morava com a gente na época, ela ficava em casa cuidando do meu avô. E aí eu falei, mãe, você não quer me ajudar? Vai embalando aí enquanto for saindo as vendas e você vai despachando para mim. E o restante ali, a parte estratégica, a gestão da conta ali, eu ia fazendo no meu tempo livre. É isso. E aí a parada começou a engatinhar. Fui pondo outros produtos, tudo. Aí começou a ter um volume de pedidos um pouco maior. Convidei minha namorada a vir trabalhar comigo também. Então ela e minha mãe em casa fazia mais essa parte ali da expedição, imprimir os pedidos, tudo. Então a parada já ia meio que funcionando e eu trabalhando e fazendo faculdade ao mesmo tempo. E aí beleza, só que aí chegou num cenário que eu não tava dando conta por conta da rotina. Resolvi trancar a faculdade. Eu falei, beleza, então agora, fora o horário do trabalho, das 6 em diante ali é o tempo da noite. Aí foi quando eu percebi que as coisas começaram a caminhar, desenvolver um pouco melhor. Você vê, isso aí é questão de foco, né? Claro, você vê, ó. Questão de foco e tempo. Sim. Energia e tempo. É foco. Não deixou nada. Foi até quando deu. Chegou uma hora que não deu mais. Vamos colocar foco onde é o melhor lugar. Então aí eu percebi, falei, cara, eu comecei a me animar, eu vi que a parada tava começando a sair do lugar, sair do zero, as primeiras vendas rolando, tudo. Aí eu saí da faculdade, comecei a dar uma atenção um pouco maior à noite, e no período da manhã minha mãe me namorava que tocava a expedição ali da parada, né? E aí o que eu comecei os primeiros gargalos que eu tive ali nessa questão de vender online, né?
eu comecei a comprar alguns produtos eletrônicos que eu vi que vendiam bem, só que começou a dar muito defeito. E aí, na época, E você deve estar falando, acho que é 21, que foi uma virada no Mercado Livre ali, né? Isso, que teve aquela que mudança de mudança de reputação. reputação, teve Isso. Então, assim, eu percebi que ali eu comecei a vender alguns produtos que dava defeito, e aí aquilo começou a minha reputação começava a zoar, então como eu já perdi 1, 2 contas, tive que recomeçar do zero de novo. Então eu passei essas dificuldades ali, mas sempre com aquela mentalidade ali de aprender a vender, né? Sim. Então eu tava testando ali, meu foco não era ganhar o dinheiro na época, então eu conseguia validar bastante coisa. E aí, qual que foi a minha grande sacada ali, né, do início? Então, o primeiro ponto, se eu fosse dar uma dica para quem tá começando, é escolha bem o que você vai vender no início. Principalmente por conta dessa questão da reputação. Então, eu optaria hoje, se eu fosse começar do zero, eu buscaria um produto que não desse tanto defeito, que não fosse um produto que a pessoa tenha que montar ou conectar, ou que tenha Bluetooth, ou algo nesse sentido. Eu ia para uma linha mais de acessórios ou coisas assim, mais simples de se pra trabalhar. casa, enfim. Pega a visão aí, galera. Isso Outro ouro, hein? ponto Eu importante, acho anota aí. Você que ouro. tá começando, ou vai começar ainda, Então, acho que isso é um fator importante ali decisivo no Se início. você fosse começar hoje do zero de novo, mas com o conhecimento que você tem, aí vai ficar meio fácil, né? Mas tudo bem. Com capital ou sem capital? Não vou entrar no mérito de dinheiro. Porque a pergunta é o seguinte, qual nicho que você começaria a explorar, a vender os produtos? Se você fosse começar hoje do zero. e por quê? E por quê? Cara, eu vou responder a pergunta e vou emendar uma história que acho que vai fazer sentido. Eu acho que eu começaria a vender aquilo que eu tenho facilidade de comprar também. Boa. Justamente porque essa questão da logística ser muito curta. Então tem que ser uma coisa que eu consiga ir facilmente da minha casa na época, no fornecedor buscar, que seja rápido, perto, que não seja algo que eu compre e demore 10 dias para me entregar. Então eu ia primeiramente nessa questão da facilidade. E aí foi o que no centro de São Paulo ali, que era um centro comercial, 25 de Março e Brás, foi onde eu comecei a encontrar essas primeiras oportunidades. E aí, o que eu percebia? Às vezes eu mesmo sem dinheiro para poder comprar, eu ia lá no centro para garimpar as lojas. Eu ficava rodando, conversava com outro. É uma outra forma de identificar o que pode entrar em alta, o que está em alta. Igual no podcast anterior a gente comentou com o Fabrício que foi o TikTok, né? No caso dele foi o TikTok. Sim, né? Sim, pois é. Então eu ia lá no centro, aí você não sabe o que escolher, é muita coisa, entrava numa loja, entrava em outra, entrava numa loja, entrava em outra. E aí eu falo que a sorte só é sorte quando ela te encontra trabalhando, né? E aí eu, de repente, tava subindo os andares da Galeria Pagé ali da 25 de Março, então eu subia no 12º e aí descia nos andares de escada e ia rodando, perguntando preço, pegando o cartão, pegando o contato. Unha. Aí teve um dia que eu entrei numa loja, aí eu lá de mochilinha, novinha, todo perdido, olhando. Parecia o Smith perdido assim. Aí eu entrei numa loja e o chinesinho eu tava atendendo um rapaz um pouco mais velho que eu, assim. Aí eu olhando assim, perguntando o preço de algumas coisas. E aí esse rapaz que tava lá comprando desse mesmo fornecedor olhou pra mim. Ele olhou pra mim e falou assim, como que é seu nome? Ele falou, meu nome é Caio. Eu falei, e o seu? Ele, Ranieri. Ele falou o nome dele. Ele falou, você vende online também? Eu falei, tô começando agora, né? Expliquei pra ele. Ele falou assim, cara, legal, eu já comecei, eu já vendo online também, então eu vou te dar umas dicas. Então pega a parada aqui que eu vou te dar umas dicas. Aí ele falou assim pra mim, leva esse aqui, esse aqui ele faz tanto pra mim, tenta chorar o preço aqui com ele. Então o cara me deu uma bagagem ali, o cara foi super gente boa comigo. Só que ele me falou uma coisa Isso aí é o toque divino. Que pra mim foi a virada de chave ali no início. Olha lá, que legal. Primeira virada de chave, então, podemos dizer aí. Então o primeiro ponto de inflexão na minha vida ali, a virada de chave que eu percebi que as coisas começaram a encaminhar melhor, foi quando eu justamente fui na cara de pau conhecer os fornecedores. Sim, encontrei essa pessoa lá aleatória numa loja. Ele me deu uma atenção, viu que eu tava ali garimpando, trabalhando também, buscando. Tava dando aquela na luta. Aí ele se identificou com aquilo, trocou uma ideia comigo, ele já comprava nesse fornecedor, me deu umas dicas. Só que ele virou pra mim e falou assim, cara, e sabe qual que é o legal desse chinês aqui? Se você vender e mandar a etiqueta pra ele no WhatsApp, ele despacha o produto pra você e você paga ali na hora. Eu falei, sério mesmo? Ele falou,
chama ele no WhatsApp aí, troca ideia que ele faz isso. É tipo quase um cross-drop. cross-drop com Isso. dropship. É Drop uma ship. fusão. É Cross-drop. um cross-drop. Então, mandar um abraço pro Ranieri aí, que faz parte da minha história, foi bem legal. Cross-drop. E aí, nessa época aqui que me veio uma sacada na cabeça. Eu falei, cara, então eu consigo testar muita coisa. Porque só vou pagar o cara quando eu vender. Se ele me der essa oportunidade. E ainda cola a etiqueta e ainda despacha Ainda pra despacha você. pra mim. Por que pra mim era bom e pro chinês também? Porque na pandemia, as lojas tudo fechado, o cara com um monte de mercadoria parado dentro da loja dele lá, ele também tinha que vender, o cara tinha que dar o jeito dele. Então aquilo pra mim foi bom. Eu comecei a testar muita coisa. Então o que você perguntou pra mim, o que você escolheria pra vender hoje? Então eu ia pela facilidade, justamente pra você poder testar mais coisas, que seja fácil de comprar, de buscar, enfim. E aí, esse chinês me deu essa oportunidade de testar muitos produtos. Então, eu anunciava todo o estoque que o cara tinha, ele me passava um preço de custo ali, eu precificava em cima do preço que eu ia pagar para ele. Então, testava um monte de coisa, o que vendia eu mandava etiqueta, ele pegava e despachava para mim. Boa. E aí, eu comecei que aquilo começou a dar uma girada a mais na minha empresa, porque eu tinha mais produtos, assim, mais SKUs. Tinha mais sem ter produto, estoque, entre aspas. flexibilidade de pagamento, né? Então, aí, E operacional também. Então aquilo pra mim foi um divisor de águas no início, porque começou a me dar giro de produto. Gira e fôlego. E aí chegou uma época que assim, a demanda de pedidos começou a aumentar, ele também começou a aumentar o trabalho dele lá, e aí ele já deixava de me cobrar no dia mesmo pra pagar mercado. Ele falou, cara, acumula na semana aí, depois você me paga. Semanalmente. E aí eu fui ganhando aquele relacionamento com o cara, ele foi acreditando nisso também, e aí além de eu testar muitos produtos que era o que ele tinha, eu pagava no final da semana ali e fui levando aquela parada. Ó, só cortar você rapidinho de novo. Olha, galera, 2 pontos importantes. Ele colocou a cara a tapa, ela foi atrás para desenrolar, encontrou um fornecedor, encontrou um cara junto lá que deu uma sacada para ele. Então, ó, a ambiência que teve ali no momento, ele começou a criar relacionamento com o fornecedor e o fornecedor liberou uma condição especial para ele. Ter um fornecedor parceiro vai mudar seu jogo também. Olha aqui, ó, parceirão nosso do Avante Pro aqui, o Way Import Oficial. Vou deixar o Instagram dele. Tem sempre novidade. Chama lá, fala, ó, escutei no Avante Procast, do podcast do Avante Pro, eu quero o catálogo atualizado aí. Eles vão te mandar o catálogo atualizado. Sempre vai ter novidade, produto legal, produto de muito giro e com margem para você. Vou deixar até o WhatsApp dele aqui, você chama direto lá, beleza? Bora. Sempre vai atrás de novidades, hein? Esse é o mais importante. Toda semana você pode cobrar, ó, quero novidade aí, quero novidade. Boa. Abraço, Rodrigão. Tamo junto. E aí foi legal que eu comecei a tracionar um pouco mais, só que chegou uma época também que o cara, ele não tava aguentando a demanda, porque ele não tinha só eu de cliente também, e eu percebia que ele começou a atrasar alguns pedidos que eu mandava, ele já não tava dando conta mais de embalar. Que é o que a gente fala do dropship, Aí que entra a né? parada Começa a zangar, da reputação, galera não, né? E aí o cara não dava conta de atender o volume que eu mandava pra ele, e aí chegou numa hora que eu falei, cara, o cara tá mais me atrapalhando agora do que me ajudando. Porque os prazos eram muito curtos, a reputação era muito apertada. E isso levou um período de quanto tempo? Cara, eu acho que eu tua fiquei jornada aí, ó. 5 meses com esse 5, chinês 6 ali. meses aí 5, 6 nessa meses pegada. Ali, isso. E como é que você fazia? Você ia todo dia pra loja dele? Não, né? Você Cara, pegou o catálogo dele, anunciava anunciou, tudo e só mandava. Vendia, você mandava as etiquetas por e-mail, o E ele cara lá imprimia. despachava. porque eu ainda trabalhava na empresa ainda. E eu fazia, então, o tempo que eu tinha era à noite. À noite nada estava aberto, então eu só ia aos finais de semana. Mas eu tinha aquela comunicação pelo WhatsApp. Então ele mandava para mim o catálogo, eu ia anunciando lá à noite quando eu chegava em casa e ia testando os produtos, né? Então fui levando a parada mais ou menos assim. Aí 5 meses e você faturou quanto? Você lembra nessa época? Cara, não vou saber Primeiros 6 meses aí. falar. Isso também é uma das coisas que me pegou no começo. Para mim foi um lado bom porque, como eu tinha um outro trabalho, eu não tirava dinheiro da empresa. Sim, você sempre foi reinvestindo. Então eu acho que isso é um ponto muito Eu acho importante que, na verdade, no começo pra ali quem também. tá começando, é um dos principais pontos. Não tirar depender grana. inicialmente dessa Da grana. renda aí, cara. Sim. Pelo menos uns 6 meses. Até você ter um giro legal, né? É. Então isso A foi... gente tem até muitos cases, pra você ver, né? Passou o Fabrício, o Caio, entre outros que a gente tem em números aí. A maioria de quem realmente dá certo no e-commerce é o cara que inicialmente realmente ele não precisa dessa grana. Não Mantém o precisa. CLT enquanto dá e depois... Vai girando, vai virando essa bola de neve aí. E aí, beleza. Aí chegou uma hora que esse fornecedor não tava dando conta mais de despachar. Eu falei, cara, preciso arrumar outros parceiros, né? Então, voltei a garimpar, entrei em loja, saí de loja, enfim. E aí eu comecei a comprar num cara também que
trabalhava de forma parecida, ele tinha um quiosque ali na 25 de março ali. Ele comprava de umas marcas e revendia para mim. Ele era tipo um intermediador. Então eu ia comprando algumas coisas dele também, revendendo tudo. E aí eu lembro que eu comecei a vender muito bem alguns produtos assim que parecia ser meio que genérico para a maioria, tipo uma caixa de som. Eu conseguia fazer um trabalho em cima da caixa de som que eu conseguia vender ela bem e mais caro que todo mundo. Um trabalho de anúncio, um anúncio de melhor qualidade, uma foto melhor. Já com conhecimento. Conhecimento, mas coisa. aí qual que foi? Era a minha sacada, né? Então pegava tudo que eu via lá no quartel de e-commerce, aplicava. E eu sempre fui, eu acho que o meu diferencial no começo, além de não tirar nenhum dinheiro que eu fazia aquele dinheiro trabalhar dentro da empresa, foi a questão da qualidade do anúncio. Porque naquela época era um diferencial absurdo, assim. Então o que eu falo... Continua sendo, viu? Continua sendo. Então o que eu falo, ninguém é criativo por ser. Então eu sempre buscava boas referências. Então, eu ia vender uma caixa de som, por exemplo, o que eu fazia? Eu entrava no site da JBL, como que os caras vendem esse produto? Como que é a descrição dos caras? Qual que é a sequência de foto? Como que os caras montam o site? Então eu começava a analisar aquilo, não copiava, claro, mas usava como referência. Então, eu percebi aqui que a segunda foto deles lá no site é uma família segurando a caixa de som na mão. Eu tentava trabalhar alguma coisa parecida. Na descrição eles usam essas características para falar do produto. Então eu começava a inventar uns termos bonitos para falar que aquela caixa tinha um som assinatura, inventava uma palavra. Então eu fazia o produto parecer muito mais caro, entendeu? Sim. Então eu transmite mais valor em cima do produto. Então eu ia atrás dos caras em cima do valor você cobra mais caro. Eu ia atrás dos principais do mercado, pegava essa boa referência e replicava na minha loja. E eu percebi que isso começou a ser um diferencial muito legal, porque eu comecei a vender as paradas tipo caro assim. E aí eu comecei a crescer. Isso 21 para 22. 21 para 22. E aí nessa época eu lembro que tinha um modelo de caixa de som ali que eu vendia bem. Tava vendendo legal. Eu cheguei também a vender na época, mas eu vendia caixa de som em 2017. Nossa. 2017. Caraca, 2017. 2017. Eu paguei o PVA da Ferrari só com caixa de som, pra você ter uma noção. Só com caixa de som. Caraca. Mas pra você ver como é o poder das vendas online, cara, Sim. né? Como pode transformar a vida, enfim, né, cara? É isso que a gente tenta fazer aqui no quartel, o Avante com a ferramenta, Bono, né, com o sistema, enfim, cara. Você pode transformar a sua vida do outro lado aí, cara, com toda certeza. Boa. E a gente só é um instrumento aqui, né? Potencializador. Passar isso pra vocês. E aí, assim, do lado financeiro, então eu tirava uma parte do salário que eu ganhava naquela empresa e ia sempre o que sobrava, pagava a faculdade ali. Aí quando eu tranquei a faculdade sobrou um pouquinho a mais, eu ia investindo na empresa, ia comprando mais mercadoria e o dinheiro da empresa eu nunca tirava nada, eu ia sempre reinvestindo. E aí naquela época eu não tinha muito capital. Para manter o fluxo de giro o caixa da empresa ali, eu tinha que ficar adiantando o dinheiro no Mercado Pago. Então pagava ali os 3% lá e toda hora eu ficava adiantando dinheiro. Isso é foda. Mas não tinha o que fazer, cara. Não tinha de onde tirar. Precisa de um fôlego financeiro ali. Fôlego financeiro. E eu adiantava para pagar fornecedor e fui levando aquela parada dessa forma. E aí eu comecei a perceber esse diferencial que eu buscava essas referências e fazia uma boa qualidade de anúncio. Tinha uma oferta legal ali. E aí junto a isso, eu comprava esse produto desse intermediador. Já estava comprando um volume um pouco maior com o cara. Aí eu peguei, olhei a marca do produto e falei, cara, e se eu comprar direto com eles? Tô comprando pra caramba aqui. Já pega ali o... Agora, essa aqui é sacada, hein? Mas como, né, achar o fornecedor? Como achar a fonte do produto? Que é aí onde você vai ser mais competitivo, né? Perante o mercado. Cara, você compra o produto do seu... Você tá fazendo a pesquisa com a Avante Pro lá no Mercado Livre. Você identificou o produto ali, né? Você compra um produto desse seu futuro concorrente, você vai chegar esse produto para você. Lá no código de barra, tem em cima, geralmente fica em cima do código de barra, né? Sim. A fabricação, se é fabricado no Brasil, o CNPJ, o contato, o e-mail, o telefone, ou se é importadora, a mesma pegada. Então, essa é a forma de você conseguir identificar o seu possível parceiro aí do seu produto, né? Ó, que você legal. criar essa viabilidade do produto, se vai ter viabilidade ou não, né? Ó, que legal. Eu tô com um energético aqui, do Whey Import Oficial, nosso parceiro. E eu tô vendo aqui, ó, código de barra tá aqui. E em cima tá o saque, tá o site do fabricante. Não precisa de mais nada, né? Só o site tá aqui, ó. E o telefone. Ó, que legal. É isso mesmo. E o legal também falar assim, que o pessoal fala, vou na Pagés, mano, ali é tudo repassador. É um insight. Agora você anda naquelas ruas ali, Valtier, Rio Bonito,
tudo aquelas portinhas, um cara que importa. E o cara da Pagé compra ali deles, e vende ali. Senador Queiroz, um exemplo também. Então, assim, aqui, assim, tem uns importadores que, onde você vê, né? Que traz com marca, né? Sim. Então, os caras tá tudo ali, na rua. Na Pagé não tem, né? Você Só lembra de algum vendedor. importador que você comprava? só Mas pode reparar. não. Mas pra você começar, colocar o Sim. pé na água, o caminho Porque que todo importador é mundo caixa faz. fechada. Caixa fechada. Você vai lucrar menos, ou é capaz de você nem lucrar nada, ficar Sim. no 0 a 0 pra você validar, pra você entender. Sim. Pra depois você subir nos degraizinhos aí, né? Sim. E galgando. E aí, então, foi basicamente isso. Eu peguei a caixa ali do produto, olhei ali o CNPJ, o nome, joguei no Google lá. Achou? Cara, deu uma rua atrás da onde eu comprava já a mercadoria. Olha lá. Cara, assim, incrível. Aí eu falei, não é possível. Vou Falei, bater lá. quem sabe eu não dou sorte, né? Vou chamar aí, achei o telefone no WhatsApp, mandei uma mensagem. Falei, é da loja tal? Aí da loja. Você tem esse produto aí? Aí ele falou, tenho, só que só vem do caixa fechada. Aí já tinha um volume um pouquinho legal ali, dava pra mim comprar com caixa fechada. Falei, beleza, quanto que você faz pra mim 2 caixas desse produto? Aí eu pagava com o intermediador, tipo, 75. Aí o cara falou, faço 53 pra você. Nossa. Aí você falou história. Nossa, eu falei, não, agora eu tô peraí. rico. Falei, peraí, então tem coisa aqui, né? Acho que eu achei um ouro aqui, né? Aí, beleza. Aí na época eu já falei, então tem uma parada diferente. Então, o que é o legal? Eu usei muito tempo o intermediador porque eu conseguia comprar poucas peças e de vários produtos. Só que no fornecedor, no fabricante, no importador, eu só conseguia comprar caixa fechada. Então, o que eu fazia? Eu ia no intermediador, comprava ali 3, 4, 5 peças, mesmo sabendo que eu estava pagando mais caro, mas eu já sabia que aquele produto no importador... Era mais barato. Eu via no catálogo, era mais barato, só que só comprava com caixa Só fechada. pra validar, né? Eu validava, pagava um pouquinho mais caro, E depois mas já ia pra caixa sabendo que fechada. depois eu pagando mais barato, a minha margem ia melhorar muito. Então eu fazia muito isso. Eu testava produto, validava, comprava a caixa. Testava produto, validava, comprava a caixa. E aí a parada foi crescendo. E aí, nessa loja da caixa de som, né, que eu fui lá e comprei, foi onde eu conheci um cara muito importante também na minha história, que é um xará meu, Caio também, que é um chinês, que ele era o gerente na época da loja lá. E ele que foi um cara que assim, me deu tinha um relacionamento legal, assim, ele me dava uma moral lá dentro da loja. Ele via que eu era bem empenhado também, corria atrás. Todo mundo tem um chinês, né, embaixo do braço. Cara, os caras são... Depois que você pega a confiança deles ali, se vai vira embora. da família, né? E aí é legal, ele me dava muita dica, tudo. E ele era um cara muito inteligente também. Ele sabia muito bem, exemplo, tirar foto do produto, porque ele faz os catálogos da empresa, tudo. E aí ele me ensinou a tirar foto pelo celular, na caixinha de isopor. Aí eu fui aprendendo umas coisas com ele, fui aprimorando na minha empresa lá e fui crescendo. Aí depois de um tempo ele começou a já me dar um prazo também, anotava os pedidos que eu pegava lá, tudo. Então fui crescendo dentro daquele fornecedor também, fazendo um relacionamento legal. Nesse meio tempo eu lembro que chegou uma época ali que eu falei, cara, acho que melhor eu sair da empresa onde eu trabalhava, porque... não tá fazendo sentido pra mim mais. Demorou pra sair, né? Demorei pra sair. Era Platino, velho. Eu já era Platino. Já era Platino. Pão de vaca e... Porque o que já era acontecia? Platinum. Eu tinha essa segurança de que eu tinha o salário. Mas pra você ver como é flexível, né, meu? A gente fala muito de liberdade de tempo o e-commerce ele te Sim, dá quando você sim. chega. Pode ver que não tinha nem chegado em nenhum lugar. Sim, Ele já tinha liberdade meio que de tempo. sim. Porque era CLT e mesmo assim já tava como Platinum. Então, basicamente... Pra quem não sabe, Platinum aí tá faturando aí já no mínimo 200 mil aí. Sim. E aí, então, basicamente, eu tinha... A minha mãe e minha namorada que tocava a expedição ali, que era o que tinha os prazos mesmo em horário comercial. E ainda dava pra mim fazer as paradas no horário da noite ali. Só que aí eu percebi, falei, cara, se eu pegar esse tempo, às vezes eu só vou de sábado nos fornecedores, imagina eu passar lá durante a semana, eu fazer mais pesquisa de mercado, eu dar uma atenção maior, eu acho que vai ser a virada de chave pra mim. Só que eu ainda com aquela mentalidade de que assim, tipo, não vou ainda tirar o dinheiro da empresa. Então, na minha cabeça, eu montei uma história legal pra contar pro patrão que eu tinha na outra empresa lá, pra ele poder me mandar embora, eu pegar fazer o uma seguro grana lá. desespero, igual ele falou. Segura o desespero. Eu falei, na minha cabeça eu já bolei uma ideia, eu falei, cara, o cara me mandando embora, eu pego tanto de rescisão, seguro o desespero ali tantos meses. dar uma então já segurada. dá uma segurança a mais, dá pra mim me segurar. Aí fui lá, sentei com o cara, contei uma história triste pro cara, enfim, resumindo. Então você tava ainda, faturando aí cerca de uns 100 mil reais em casa, no em CPF? casa, CPF, já devia ser um MEI na época também. Enfim, mas... É. Tá. E aí eu peguei, enfim, contei a história triste pro cara lá, falei, puta, ele vai mandar embora, vou meter marcha, né? Aí contei a história triste pro cara, o cara falou, não dá pra mandar embora por causa disso, disso, aquilo, não é assim que funciona e tal. Aí eu voltei meio chateado, assim, falei, cara, e agora, mano?
Só que também não tava fazendo sentido pra mim, porque eu ia pra empresa lá, pra distribuidora trabalhar, mas às vezes ficava respondendo o cliente no WhatsApp, respondendo o fornecedor. Eu já não tava mais trabalhando lá como eu trabalhava. Você tava em outro lugar. E aí o pessoal lá que trabalhava comigo do mesmo setor lá, que eu era uma distribuidora, eu era estoquista. Então o pessoal já percebendo isso, então eu tive um amigo lá dentro também que me deu um super apoio, o Matheus, que ele sabia que às vezes, pô, eu chegava atrasado do almoço, chegava atrasado de manhã, mas ele sabia que eu tava fazendo um corre ali, trabalhando, tudo. E ele sempre me incentivando a fazer isso. E aí eu falei pra ele, falei, mano, falei com o cara lá, ele não vai querer mandar embora, o que você acha? Ele, cara, pede as contas, já tá vendendo, já tá funcionando, vai pra cima, né? Aí eu peguei, pedi as contas, saí fora, aí foi quando eu percebi que o jogo de fato virou ali. Foi quando eu tinha mais tempo pra me dedicar. Começou a dedicar muito mais no negócio, né? Foco. Mais tempo pra me dar atenção. Foi quando também eu saí da minha casa, já aluguei uma salinha comercial pequena, mas já não tava mais no meu quarto, por exemplo. É que você tava já até Platinum, faturando mais, né? E aí, tá, mas o Fabrício ali. você tinha um volume grande, fazia em casa, fazia numa sala pequena, mas tudo fulfillment. Então, o Full liberou na minha conta, eu mandava tudo pro Fulfillment. E eu vivia assim, a gente basicamente ia reabastecendo o Full e a parada ia girando sozinho. Aí levava os Fulls no final de semana, de madrugada, ia com meu pai, às vezes pedia pra um tio levar, pra um amigo levar, fazia o possível pra dar certo, mas a parada foi mantendo. E aí eu peguei e saí da empresa lá que eu trabalhava, comecei a ficar fixo ali trabalhando, já tinha saído de casa, aí tinha minha mãe, tinha minha namorada também que me ajudava. Aí a parada começou a crescer. Isso foi o quê? Um ano depois que você deu esse start? Cara, foi quase 2 anos. 2 anos. 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos pra você fazer essa virada de chave, né? Essa do virada CLT de chave. pro empreendedorismo. Mas aí online. O que foi o legal, né? Que eu falo. O e-commerce, você vê muito dinheiro girando. Então, você vê aquele dinheiro toda hora, você já saca aquela grana. Eu comecei a ver números que eram muito impossíveis pra mim, distantes. Então, acho que a mentalidade ali de você fazer uma empresa rico antes de você ser rico é o que fez a parada crescer mais rápido, eu acho. É aquele ditado, né? Empresa rica, dono pobre, empresa milionária, dono rico. Então, assim, eu via toda aquela grana, mas não mexia, eu sabia que eu tinha que recomprar produto e fui levando o máximo possível dessa forma até eu tirar o meu primeiro salário, por exemplo. Então, fui levando assim, foi legal e junto com a galera do quartel, tudo. E aí foi quando entra a questão do Avante também, que foi quando eu tive uma experiência bem legal, que depois que eu tinha mais tempo, eu comecei a analisar mais, aprimorar mais o que eu estava fazendo. E aí vou dar um exemplo simples lá, eu vendia um reloginho smartwatch também, e aí eu fiz Eu lembro isso, ó, quando a gente começou a gerar conteúdo no quartel, 2020, cara. Pô, Alex, fala um produto estrela. Eu tirava foto sempre do meu smartwatch. Sempre, mano. Sempre. Aí numa dessa aí que eu fui atrás pra comprar. Numa dessa aí que pegou, E aí... Estrela. Aí eu peguei lá, vi que a parada tava vendendo bem. E aí eu comecei a analisar aquela questão do campo semântico. Então foi que eu aprendi com o Alex. Ele, cara, anota todas as palavras que faz sentido. Depois vem montando o título ali. Essa aula aí, eu que dou mesmo essa aula lá dentro do quartel de e-commerce. É uma aula de 1h30 de anúncio general. Muito bom. Cara, é... divisor de águas. E aí eu vi lá no Avante, por exemplo, que um termo que era muito pesquisado era relógio feminino, por exemplo. E ninguém colocava a palavra feminino. Por mais que seja um relógio masculino e feminino, unissex, ninguém trabalhava com essa palavra, por exemplo. Aí eu falei, cara, mas vou testar, vou fazer um anúncio com esse termo aqui que ninguém tá usando. Cara, eu fiz o anúncio no mesmo dia, acho que 20 minutos depois vendeu. E aí a parada começou a pipocar. A objeção, será que o relógio é feminino, é pra mulher? Aí quando ela vê no título, lá já vai direto. Feminino. Meu, aí acho que era um termo específico ali, a pessoa pesquisava, só tinha eu com aquela palavra-chave. Então, primeiro ela... E aí eu tinha mais tempo pra começar a estudar e pegar essas questões ali de mercado, análise de mercado, aprimorar o anúncio. É o que eu sempre falo, né? Vende mais quem analisa mais. Não é necessariamente quem anuncia mais a vender mais. Né? Então... E aí, beleza. Aí, nesse meio tempo também, eu cheguei num platô ali de conhecimento que eu travei num faturamento ali mensal, tudo. E aí eu falei, cara, e agora? Pra mim passar pro próximo passo, não é o conhecimento que eu tenho hoje, eu preciso me desenvolver também. E aí foi quando eu sempre tive esse hábito de ir em eventos, palestra, enfim, tudo que tinha envolvido ao e-commerce, eu sempre gostei de participar. Network, né, cara? Porque o evento, ele é barra network, né? Às vezes, por mais que parecia um conteúdo repetitivo, mas eu tava lá. Você sempre pega uma vírgulazinha toda vez. E aí, o que era o legal desses eventos que eu ia? Eu comecei a me sentir um pouco confortável.
assim, eu comecei a dar uma estagnada, comecei a ficar um pouco engessado ali, confortável, porque, pô, tô vendendo um valor legal, era um número muito expressivo, eu era bem novo, nunca imaginei ganhar aquilo, tudo. E eu fui dando uma estagnada, começando a ficar muito confortável. E aí o legal dos eventos é que os eventos não me deixaram eu cair naquela armadilha do ego, assim. Então, pô, eu achava que eu era grandão. Aí eu chegava lá no evento e falei, cara, faço... Quem sou eu aqui? Faço Na nada. Faço fila do R$1.000 pão por aqui. mês, não sei o quê. Aí chegava um cara do meu, cara, legal, faço isso por dia. Aí aquilo já falei, cara, então peraí, eu não sou nada aqui dentro. Então aquilo já me deu uma outra percepção que eu tinha. Então que entra a questão do ambiente. Então a gente tá dentro desses ambientes, você começa a conviver com aquilo vai ficando mais natural pra você. Então eu comecei a falar, pô, o cara que vendia 30 vezes a mais que eu não tava tão distante assim. E eu fui perguntando pra ele, cara, eu costumo fazer isso, aquilo. Aí eu sempre conhecia alguém que vinha, me passava um fornecedor diferente, me passava uma dica diferente. E aí a questão dos eventos, do networking também foi o que deu uma virada de chave. Então, uma dica que eu dou pra galera é, cara, sempre esteja presente. É aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, né? E aí também foi uma das coisas que eu sempre tive na minha cabeça. Cara, como que eu faço pra me conectar com esses caras que são grandes, que são influenciadores? Vou dar um exemplo do Alex e do Renato, por exemplo. Por mais que eu tinha o curso e tudo, mas essa proximidade de vir, conversar e tudo mais. Aí entra a parada do quem não é visto não é lembrado. Acho que chegou um momento que os caras me cansavam. Cara, toda vez você tá aqui, mano, que você vem fazer aqui, né? Começou a ficar tão repetitivo que a gente começou a se aproximar. E eu comecei a me envolver nesse meio, né? E aí, na época, eu tinha um cara que eu seguia no Instagram que era o Fred, o Real Empreendedor. Era um cara que postava conteúdo sobre empresa, enfim. E ele era dono de uma empresa, ele vendeu essa empresa para o Mercado Livre na época. E aí ele virou diretor do Mercado Livre por 2 anos. E aí, depois desses 2 anos, ele começou a dar umas mentorias particulares. Eu seguia ele no Instagram. E acho que por, entre aspas, caridade ali também, ele postou que estava vendendo uma mentoria de 1 hora sentado com ele no escritório por R$3.000. Falei, cara, R$3.000, será que vale a pena para mim? Eu falei, não, vou dar um jeito aqui, vou pegar o dinheiro aqui e acho que vai fazer sentido. O cara foi diretor do Mercado Livre, alguma coisa eu vou aprender. Aí beleza, cheguei lá na 1 hora. Eu sei que eu sentei 1 hora com o cara assim, eu não sabia nem o que perguntar pra ele. E aí o cara começou a me dar dica, aí chegou no final da 1 hora, eu falei, putz, cara, mas tudo que ele falou era que eu já tava fazendo. Pô, aprendi com os caras do quartel lá, o cara me deu uma direção, mas não aprendi nada de novo, não sei o quê. Só que pra mim foi bom, porque eu entendi que eu tava no caminho certo. Sim. Às vezes, vale muito mais a pena você validar do que aprender depois. Sim. Ainda mais da pessoa que tá validando, Sim. né? Sim. E é uma outra dica que eu dou pro pessoal, né? Uma dificuldade que eu tive no começo foi comprar vários cursos, por exemplo. Aí bagunça Porque tudo. assim, cada um tem um jeito de chegar no mesmo didática. resultado. Uma didática diferente. E às vezes eu vi uma coisa que o Alex falava e vi uma outra pessoa que falava. Eu falei, mas qual que é o certo? Aquilo me atrapalhava muito. Então hoje eu pegaria um método e seguiria ele até o final. E aquilo, né? É o que eu falo muito, né? Você tem que seguir pessoas que chegaram onde você quer chegar. Sim. Também não adianta você seguir um Zé Banana ali que, porra, só fala de teoria. Não pratica o que vive também, né? Sim. E não conquistou nada. Cadê o resultado desse cara aí? Não tem resultado, né? Então, fica aí- essa dica aí também, né? E aí, Mas quando cada um tem o livre-arbítrio, segue o que quer também. que eu fiz essa mentoria com o cara, eu mais ou menos validei o que eu já sabia, só que aí o legal, acho que pra mim valeu a pena eu pagar aquele valor, porque no final da mentoria ele virou pra mim e falou assim, antes de ir embora, vem aqui, eu tenho um amigo que mexe com isso, um amigão meu de longa data aí, eu vou falar pra ele te chamar pra você ir lá conhecer a empresa dele. Eu falei, beleza, demorou, se puder fazer esse favor pra mim. Aí ele, não, deixa comigo. Aí passou no dia seguinte, um cara mandou mensagem. Quem que era? O Igor de Savoia. Olha que O animal. cara velho. pegou, me chamou e falou assim, cara, o Fred comentou comigo que você é o mentorado dele, você não quer vir aqui tal dia não? Tô aqui na Vila Maria, eu moro na Moca, tava pertinho pra mim. Ó, se quiser vir amanhã, a partir das 7 eu já tô aqui na empresa. 7h10 eu já tava lá na porta. E tomar café da manhã com o cara, né? E aí eu cheguei lá, eu tava até meio que sem acreditar. Ele me pegou na mão assim, falou, cara, é assim que eu faço, esse cara faz assim, eu compro esses produtos aqui, eu anuncio desse jeito, a minha estrutura é essa. Ele Mostra as planilhas doidas abriu as dele. planilhas no computador. Cara, eu precifico assim, ó, tô vendendo tanto e tal. E eu ficava, tipo, só assim, ó, sem saber o que
perguntar pro Não, cara, Igão, né? Igão que é parceiro do quartel. Abraço, Igão, aí, ó. Tamo Cara, junto sempre aí. Pra mim aquilo foi uma experiência absurda, assim, porque eu vi Igão um cara... participou Valeu os aí 3 mil da dos Cara, mentoria que valeu você demais, pagou. valeu demais. Mas tá vendo? Às vezes os 3 mil, não é que você vai aprender alguma coisa. Você Vai te abrir acesso. E é acesso. Acesso, E você acesso. comprou acesso. E aí eu tava achando até meio mentiroso. Eu falei, cara, por que esse cara tá mostrando tudo isso? Eu não paguei nada pra ele, do nada o cara me chama, eu não Zé Ninguém lá. Isso o quê? 2022? 2023? Cara, acho que 22 ali, finalzinho 22 ali, foi quando eu já vendi uns 300 mil por mês, mais ou menos. Foi quando eu fui lá no Igor, né? E aí eu tava até meio sem acreditar, né? Porque que o cara tá mostrando tudo aquilo. Pra mim, acho que ia aparecer o João Kleber a qualquer momento, assim. Para. E aí foi muito legal, passei o dia inteiro com o cara, almocei com o cara. E aí ele fez um stories comigo, falou, ó, eu tô com o Caio aqui, menino novo, já vende 300 Ele mil por nem mês. tava no digital forte, Nem né? tava, ele tava Não, ele iniciando tava no Instagram engatinhando, também. Beleza, ele postou aquele conteúdo lá e aí começou a chover de mensagem no meu Instagram lá de um pessoal que, tirando dúvida, perguntando algumas coisas, e eu meio envergonhado, assim, acabei não respondendo ninguém. Passou uma semana, eu falei, cara, eu sentei assim, tava mais tranquilo, falei, vou começar a responder a galera aqui, vamos ver quem tá me chamando e tal. Aí mandei mensagem pro primeiro cara, que foi o Fabrício. Aí eu respondi o Fabrício, né? Eu nem lembro que você tinha me perguntado na época, aí a gente começou a trocar ideia. E aí eu comecei a me familiarizar com a história dele, porque, pô, ele trabalhava com a mãe dele também, trabalhava em casa, também era novo, trabalhava de estoquista, eu também era estoquista. Falei, cara, que história parecida. Começou Deu vendo super bebê match, reborn. super match. Deus deu match ali a Tinder, parada. vendia bebê reborn. Aí foi Reborn legal. foi Aí a embora. gente marcou pra se conhecer. Ele, cara, eu vou buscar umas mercadorias no centro aí, você não quer me encontrar lá? Falei, cara, beleza, vamos marcar então nessa loja aqui. Eu não sabia se ele era louco, o que ele era. Né? Vai me O cara vem lá do sequestrar. interior, vai me Não, e eu sequestrar. tava, tipo, começando, meu, 50 tava conto, 30 50 conto, conto, 30 mês. conto. Aí eu marquei Faturamento. dentro da loja que eu já comprava lá, fiquei no cantinho lá só Na esperando onde tá ele. aquele Caião, que é o chinês que virou parceirão nosso. Tá. Enfim, aí chegou nesse dia lá, a gente se conheceu e aí viramos super amigo ali. Não, o legal que é falar assim, eu vi ele na hora que ele foi embora assim, ele tava com a Zafirona, Tava. que ele comprava, fazer Até hoje eu umas tenho 10 ela. caixas de produto. Falei, caralho, mano, 10 Carregado. caixas de produto. Estourado, Sério, mano. mano, eu vi que eu vou de trem com sacolinha, e minha mulher, uma vez o Rapa pegou nós lá, mó bagulhão. Sério. E aí eu peguei, aí a gente começou a trocar ideia, a gente se via quando ele vinha pra São Paulo, buscar mercadoria, tudo. E aí eu falei, cara, aquele moleque é louco, velho. O moleque era muito ambicioso, assim, muito pra frente. Mas é Ele- legal, isso é uma... É algo que a gente tem que ter na gente, né? A ambição, né? Sim, tem que ter alguma motivação, Entendeu? cara. algo E que fique puxa. bem claro, a ambição é uma coisa, a ganância é outra. Sim. Completamente diferente. Se você não for ambicioso, cara, você vai ficar... E aí ele contou penando. no podcast da história dele um pouco, aí ele até falou que eu tinha os fornecedores lá, que eu falava, cara, deixa ele pegar no meu nome aí, não sei o quê. Foi nesse fornecedor, por exemplo. E aí uma vez você me perguntou, né? Você falou, cara, mas por que você... Como que é a pergunta Por que fez? você me ajuda tanto assim, né? Se eu sou tô começando agora, né? Qual que é a graça, né? E aí eu Perguntei pra peguei e falei pra ele assim, falei, cara, o importante não é onde você tá agora, é onde você quer chegar, né? E eu via que ele era muito determinado, assim. E aí a gente começou a... Não chora não, Fabrício. Não, Fabrício, não chorar. Tô emocionado, cara. Tô emocionado. Saindo daqui eu gente- abraço ele ali. A gente começou a crescer junto, assim, porque um ajudava o outro, às vezes ele tinha uma sacada que eu não tinha, a gente... E nessa fase aí foi final de 23, né? Final de 22. Final de 22 pra 22. 23. Pra É. 23, E aí a gente começou essa parceria, assim, essa coisa, tudo. E aí a parada começou a crescer, né? Aí eu já saí dessa linha comercial que eu tava, fui para um outro lugar, já faturando ali em 2023 ali mais ou menos uns 500 mil por mês. Então a parada foi crescendo. E aí nesse meu tempo, então, fui mudando de espaço, fui crescendo. Aí começou os próximos gargalos ali, porque eu falo que o cara que Toda vende... a sua fase tem os seus O cara gargalos. que vende 100 mil por mês não é o mesmo cara que vende os 500. 300, né? 500 conto. Então você já começa a se preocupar um pouco mais com pessoas. Então, cara, já duas pessoas que estavam na expedição, por exemplo, e eu que atendia, eu falei, cara, o atendimento, já vou trazer alguém para poder fazer. Então eu comecei a delegar algumas coisas para sobrar um pouco de tempo para mim também e começar a focar em outras áreas ali. Então eu comecei a ampliar dessa forma. E aí que entra a questão do mais de um CNPJ. Então, quando eu comecei a atingir um volume ali que estava mais ou menos meio Estourando que alto simples pro ali. Simples Nacional, eu abri uma empresa no nome da minha mãe lá e fui vendendo isso. por ela, abri o nome do meu pai, fui vendendo por ela, e aí a parada começou a crescer. E aí, beleza, aí chegou num cenário, a gente já tinha mudado para um galpão um pouco maior, as coisas começando a crescer, novos fornecedores, prazo nos fornecedores, sempre testando o produto, sempre mantendo a mesma qualidade dos produtos ali.
E aí a gente, depois do pessoal do pré e pós-venda ali que eu coloquei pra me ajudar, eu queria colocar alguém pra que me ajudasse Foi a o seu fazer. primeiro funcionário, foi esse, então? Fora minha mãe e minha namorada da expedição, depois a gente passou pra questão Então do podemos atendimento. dizer que o seu primeiro colaborador que vai precisar de ajuda, cara, é na expedição. Embalar os Sim. produtos, na É a parte etiquetar. mais operacional. Operacional, tem que delegar. Né? Depois você vai pra essa questão de atendimento aí, pré e pós. Isso. Então, aí fui nessa linha ali, então começou a ter esses gargalos ali de pessoas e processos dentro da empresa, foi quando eu comecei a me preocupar mais com isso. Eu percebi que eu estava fazendo muita coisa do operacional e pouca coisa do estratégico. Eu falei, cara, preciso virar a chave. E o que vai fazer o crescimento, né, com mais velocidade, quem já tá nesse ponto de 200, 300, 400 mil por mês, É o estratégico. é o estratégico. E aí a equipe começou a crescer. Depois eu coloquei alguém que me ajudava nessa questão de fazer os anúncios, fotos dos produtos, tudo. Então tinha um cara geralzão também que era meu braço direito, por exemplo. E a minha dificuldade no início era justamente delegar para essa pessoa, porque eu era muito perfeccionista. Foi onde eu falei que eu sempre gostei muito da qualidade do anúncio. Então tive essa dificuldade de passar essa função para a pessoa. Mas depois eu vi que, por mais que não fosse do meu jeito, saísse de um padrão legal, Sim. dava pra gente escalar aquela parada. E aí as coisas foram crescendo, a gente começou a melhorar processos, enfim, internamente, tudo, as vendas começaram a crescer. E aí eu sempre compartilhando a minha história com o Fabrício, e aí a gente chegou e falou, cara, você também tem esses problemas, eu também tenho esses problemas aqui, pô, você tem uma grana aí, eu tenho uma grana aqui, vamos fazer uma parceria, vamos juntar. Enfim, a gente, de 2024 para cá, a gente virou sócio ali, então juntamos as operações. Ele tinha um viés mais arrojado, mais comercial, aquela parada mais do jeito dele, que ele gostava de fazer. Então foi, cara, da porta para fora você cuida, da porta para dentro eu faço aqui a parte estratégica, operacional e tudo mais, eu vou tomando conta. Então a gente dividiu as empresas, juntamos tudo, dividimos, cada um fazia uma parte ali. E aí foi quando eu percebi que a gente... a virada de chave ali, que a gente saiu, que eu já vendi 1 milhão por mês, ele também vendia na época. Foi, cara, pra gente aumentar o que a gente tá fazendo hoje, a gente tá com esses problemas aqui, você vai tocar essa parte, eu vou tocar outra, e aí a parada começou a andar. Então ele foi desenvolvendo mais a parte de importação, comercial, e eu fui para essa linha de processos internos. Então, foi como eu prometi no começo do podcast pra galera aqui. Como você aumentar aí suas vendas, né? Aumentar sua lucratividade em 20%. Então, com a história que a gente tem aqui de alunos mentorados, enfim, amigos... Cara, esse é o caminho para você aumentar a sua lucratividade. É importação. E aí, cara, nesse meio tempo, então, eu cuidava mais dessa parte interna, ele da empresa para fora do comercial, e a gente foi se aprimorando, cada um fazendo cursos, aprendendo coisas da área que a gente atuava dentro da empresa. E aí eu li da parte interna ali, eu fui nessa questão de publicidade, ads, fui aprendendo bastante coisa sobre isso, fui cuidando disso da empresa, ele foi desenvolvendo importação, então a gente já percebeu que o nacional, ele, por mais que a gente ainda tenha uma margem legal em alguns produtos, o cerco estava fechando, então ele começou a desenvolver esses produtos lá fora, para chegar aqui com a nossa marca, com preço muito melhor, e aí a gente foi estruturando os processos dentro da empresa. Então contratamos novas pessoas, começamos a desenhar processos, então a gente começou a implementar sistemas de gestão, então a gente tinha o Trello para gestão de projeto, a gente tinha o Slack, que era tipo um WhatsApp dentro da empresa. Então a gente começou a adotar essas pequenas coisas ali no dia a dia de todo mundo, foi quando a parada começou a se organizar. Melhor e escalar com força. Escalar um pouco melhor. Que aí vocês saíram desse 2 milhões por mês para 3 milhões, 3 milhões e meio. Esse em E nem 2025 chegou ainda aí. forte os produtos de importação, E né? não chegou A gente todos os trouxe produtos. Tá pra 5 chegar agora, containers, né? Tá chegou pra- 3, regaçou de vender. Tem mais 2 pra chegar. Que chegam hoje, inclusive. Um Aí, atracou ó. hoje e outro chega no galpão hoje. Aí tem que mais um pra maravilha. chegar. E fora os que já estão rodando, né? E tem aí mais a uns gente 4 tá nessa fabricantes. pegada. Então, assim, dando um overview de tudo ali, o cara que tá iniciando, acho legal sempre usar essas plataformas, sistemas que ajudam, Conhecimento. tipo o Avante Pro, por exemplo, para análise de mercado. Procure um mentor para você ganhar tempo. Pra não bater pra não bater cabeça, cabeça, evitar não erros. gastar dinheiro à toa. Então, vale a pena você pegar um mentor ali, seguir um roteiro ali de aprendizado. É isso. Preste bastante atenção no produto que você está comprando no início, para evitar defeitos ou coisas desse tipo. Eu acho que foque ali no que está mais perto de você para você poder comprar. Sempre esteja presente em eventos, Pra se network. envolvendo no meio com que você trabalha, para network, você vai conhecer pessoas vão te mostrar outras oportunidades, vão te dar uma visão diferente. Então sempre está se atualizando, um mercado que muda muito constantemente. E você nunca se estagnar também, não achar que a parada está confortável. Então você vai conhecendo outras pessoas, você vai sempre se
se aprimorando ali. E, cara, acho que é isso. A gente, então, saiu de um zero ali, de um CLT, 2.000 vendas mês hoje, 3 milhões e meio de faturamento. Dia. Num período período aí de 3, 4 cara, anos. uns 4 anos ali. 4 Olha aninhos. que Período beleza, de 4 anos. 4 anos. Período de E é 4 só o anos. começo, E né? é só o começo. E é só o começo. Começando Esse a importar Isso é agora. clichê, né? Agora. Olha só. É, olha lá. Ih, vai bater 10 milhas, vocês vão voltar a Startou contar a história pra gente. 2024, mas Quando- tá escalando a importação agora em 2025. Quando que vocês vão bater 10 milhas? Ano que vem? Cara, ano que vem. Vamos Ano que dobrar a meta. Então tá, É isso tá aí, ó. marcado Chega aí, na ó. meta, dobra a meta, né? Lá Bateu. Dilma, né? É. Chega na... Exato, é muito boa. Chega na Dilma, dobra a Dilma. Aí ferrou. Bateu 10 mil, então. Vocês estão convidados a voltar aqui de novo, beleza? Ah, É isso aí. Boa demais, Show de bola. pessoal. Porque aí a gente quer saber o que vocês fizeram pra ir do Passar. 3.5 pro 10. E não vai falar só quem importou, não. Aí tem Não, outro aí vai ter que desafio entrar ainda. nas entrelinhas. Isso aí. É isso Porque aí. nisso, o que vai vir? Tributário, Tributário, logística, talvez espaço físico. gestão, né? processo. Tem processo, vai muito maior, vai ter a equipe um pouco maior, então... Exatamente. Então- Pra quem não sabe hoje, eles comentaram, né, por coincidência, do Igor de Savoia também, que é um dos primeiros alunos do Quartel de E-Commerce, né? Grande honra. E hoje ele tá fazendo esse número aí de 10 milhões por mês, né? Pois é. Então, Pois é é. isso. É isso aí. Top E o mais demais. legal é quando eu vejo alunos meus lá de trás que passou o mentor, que hoje eu faço 2 milhões mês. Olha aí, tá É. vendo? Então, é gratidão, cara. Top. Só- é isso que me motiva a continuar aqui gerando conteúdo, porque ninguém vê, mas a gente leva muita porrada, Sim. tá ligado? Quem dá cara a tapa aqui tá sujeito a tomar um monte de tapa, e a gente toma muito tapa. Mas o que faz a gente continuar gerando conteúdo, gerando, enfim, transformando vidas aí, cara, é isso, ó. Chegar nesse ponto, porque quem continua o que a gente ensina, aplica, dá constância e acredita no projeto, tem resultados como os meninos que tá tendo, o Fabrício e o Caio, cara. Então, Cara, a gente, assim, eu contei um pouco do lado bom, assim, o até que fez a arrepio, gente ó. crescer. Olha isso aqui, tudo. até arrepio, cara. Mas porque tem, o negócio tem é- muito gargalo, tem muito problema. A gente passei ele também por muito desafio. Então é toda hora você empreender é uma coisa solitária também. Tem que então, se reinventar toda tem hora. que se reinventar toda É. hora. O marketplace muda muita regra de um dia para noite, então toda hora pivotando É o isso negócio ali. Mas eu sempre acreditei numa frase ali que tipo, você só precisa vencer uma vez para descobrir que você consegue, né? Então acho que para quem tá começando ou não startou ainda, é arriscar, cara, vir para cima aí, ação e fazer a parada Que é acontecer. legal falar também, que eu sempre falo pra ele, né? Putz, Kai, você não tem medo, cara? Que a gente fez uma loucura agora. 5 contêineres de produto novo é loucura. Né? Você para assim, né? Claro que com o Avante Pro, os esqueminhas é difícil ter erro. É. Mas eu falo, pô, Kai, você não tem medo? O que você fala pra mim? Eu falo pra ele assim que o único medo que eu tenho é esquecer o que eu sei hoje. O resto... É dormir, Ah, acordar e não é. saber o que Mas eu sei fazer hoje. mas é o que a gente fala, o conhecimento a gente tira da gente. É, Né? pode crer. Conhecimento é a única coisa que a gente pode investir sem medo, que é uma coisa que ninguém vai tirar da gente, né? É. Então É é isso isso. aí. É Top isso aí. demais. Show de bola, galera. Muito obrigado por terem vindo aí novamente, os dois juntos agora, trazer um pouco da sua história agora, até o momento que vocês se juntaram. Obrigado, Alex, de novo Tamo por ter junto, vindo tamo aí, sempre. cara. Muito bom E esse trazer quadro aqui vai longe. Esse quadro vai É longe. o de pô. frente com Avante Pro e Quartel. Olha aí, ó, tá Olha vendo? Esse, frente com Avante Pro e Quartel. É Fazendo isso aí. sempre cases de sucesso aqui pra vocês aí se motivarem, pegar insights do que deu certo, do que deu errado, enfim, né? É isso aí. Muito obrigado a você também que ficou com a gente até agora nesse episódio. Vocês anotaram aí várias sacadas. Não deixe de aplicar. Se tiver alguma dúvida, chama a gente aqui. Se tiver dúvida, chama o Quartel, @Quartel do E-Commerce. Tamo junto. Eles fizeram os meninos crescer. Ele vai te dar boas dicas também, beleza? Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Tamo junto.